Irmãos, o livro de João, ele vem nos ensinando que Jesus é divino. A palavra divino quer dizer santo. E ele é eterno junto com Deus. Quando Jesus se esvaziou, deixou o céu, se tornou uma pessoa como nós, um Deus encarnado, que virou um ser humano, isso nos mostra que as Escrituras querem apresentar Jesus como nosso Salvador e nosso representante. Mas a nossa cabeça, nossos pensamentos, eles são limitados, porque nós tentamos até compreender esse milagre de um Deus poderoso se transformar em um de nós. Não é? Então, para que nós possamos obter ajuda para entendermos um pouco mais sobre esse milagre, Deus fez o máximo para que nós compreendêssemos. Então ele revelou através de Jesus tudo que seria possível, né, para que nós entendêssemos essa grande verdade bíblica, porque ela é muito importante para a nossa salvação. Portanto, nessa semana nós estamos refletindo e vamos parte a parte, né, sobre 3 milagres de Jesus que mostram provas que Jesus Cristo realmente é divino. E esses milagres nos mostram evidências, né? E nos deixam claro que simplesmente Jesus não é um homem comum. Ele é mais do que um simples homem. E como esse exemplo, nós devemos considerar a transfiguração no monte, um pouquinho antes de Jesus morrer. Vocês têm que lembrar que quando ele fez aquela oração no monte, 3 dos discípulos dele viram que ele ficou ali transformado, ele foi transfigurado em glória. Entenderam? Então, essa glória é a glória divina do próprio Jesus. Mas esse milagre de Jesus, nosso Deus, ter se transformado no ser humano, a nossa mente não tem tanta capacidade de entender. Então, na vida de Jesus, nos milagres que ele realizou, ele mostra que ele é realmente divino, mas ele em nenhum momento usou o próprio poder dele para fazer sequer algum milagre. Ele dependia totalmente de Deus o Pai, ok? Isso é fundamental nós entendermos para a nossa salvação. Então vamos para a lição de domingo, 6 de outubro, com o tema O Milagre do Alimento para 5.000. Seria 5.000 pessoas, né? Então, Jesus fez esse milagre e ele teve alguma coisa a ver com as coisas que aconteceram anteriormente, bem no passado, lá no povo judeu. Essa passagem de João, capítulo 6, verso 4 e 5, João mostra que o milagre da multiplicação dos pães e peixes ocorreu perto da festa da Páscoa. E a Páscoa, o que era? Era a comemoração dos judeus, né, do povo de Israel, sendo liberto do cativeiro do Egito. O cordeiro, ele substituiu a morte do primogênito. Então, se vocês lembram na última praga, os primogênitos de todos os animais e todas as pessoas do Egito, eles morreram, primogênito, o primeiro filho. Para que não morressem os filhos de Israel também, o que eles fizeram? O sacrifício do cordeiro. Por isso é que esse sacrifício simbolizava a morte de Jesus por nós. Então,
quando nós entendermos melhor o sacrifício de Jesus lá na cruz, nós vamos entender que Jesus foi castigado por causa dos nossos pecados, dos nossos atuais, nós que vivemos agora, e também das pessoas que já viveram antes de nós e das pessoas que ainda viverão. Então Jesus é a nossa Páscoa e ele morreu em nosso lugar. No livro O Grande Conflito, nós temos esta citação na página 450 e 451. Abre aspas. Carregou a culpa da transgressão e o rosto do Pai lhe foi ocultado até que seu coração foi quebrantado e sua vida desfeita. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Então, nós temos aí que o nosso Salvador é um Deus eterno e ele se transformou em um de nós. E na época da Páscoa, quando Jesus realizou aquele milagre, né, ele lembrou que ele é a nossa salvação e que os nossos pecados recaíram sobre ele. Nós vamos fazer agora umas comparações entre o que Moisés representou para o povo judeu e o que Jesus representa para nós também. Isso está em João 6, versos 1 ao 14. E nós vamos ver que vários detalhes dessa história fazem um paralelo com Moisés na época do Êxodo, na época que eles saíram libertos do Egito, ok? Então vamos lá ler João capítulo 6, de 1 a 14. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado. Então, Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa judaica. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para colocar Felipe à prova, pois Jesus já sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um dessas pessoas, para que ele recebesse pelo menos um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então aqui eles não estão contando crianças, né, e mulheres. Estão falando cerca de 5.000 homens, então tinha muito mais pessoas, né? Continuando, verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças a Deus e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: vão, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães e dos peixes. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer:
Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, nesse verso 14, nós temos aqui que o povo sabia que um profeta. Se você ler na sua Bíblia aí, você vai ver que a palavra profeta está em letra maiúscula. Ou seja, não é um profeta qualquer. Eles estavam se referindo ao serviço que Moisés prestou no passado, né? E que haveria de vir um grande profeta entre eles. Ok. Então, na pergunta número 1, nós vamos ver quais paralelos, então, existem entre o Moisés e o nosso querido Jesus, quando ele fez esses milagres, né? Porque o milagre, então, aconteceu naquela época da Páscoa. Jesus e Moisés subiram um monte, não é mesmo? Então é uma comparação. Quando Jesus fez o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, ele lembrou de Moisés, todos lembraram logo de Moisés. Então, quando que aconteceu a libertação do povo de Israel? Foi a primeira Páscoa. E quando Jesus fez o milagre, também era a época da Páscoa. E Jesus e Moisés também subiram num monte. Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, não é? E Jesus subiu no monte para pregar o evangelho e sustentar aquele povo que estava com fome. Então, assim, ambos alimentaram o povo, não é? E eles entenderam, então, que realmente Jesus era o profeta, né, semelhante a Moisés. Então, esses milagres de Jesus não eram milagres quaisquer, eram detalhes que aconteciam para que o povo fizesse realmente um link, né, com aquilo que foi prometido. Então, nós vemos aí a época da Páscoa, nós vemos que esse milagre que Jesus realizou aponta para a grande libertação do Egito e que Jesus subiu ao monte, também Moisés subiu no Monte Sinai. Jesus também fez um teste com Felipe. E assim como os israelitas foram provados lá no deserto no tempo de Moisés. A multiplicação dos pães lembra para nós também a história do maná que caía do céu. Esse é o sinal de maná. Quando Deus pedia para eles recolherem o que precisavam e depois terminava, né? E eles não tinham mais nada. O sol aquecia o maná e eles sumiam, certo? E Jesus, quando ele multiplicou os pães, ele recolheu aqueles pães que sobraram, não é? Então eles lembram sempre que o maná foi uma provisão de Deus para alimentar o povo. E isso era muito conhecido pelos israelitas. Nós vimos na citação bíblica que sobraram 12 cestos de pedaços de pão. E 12, lembra o quê? Lembra as 12 tribos de Israel. O povo ficou comentando que Jesus era o profeta que viria ao mundo, não é? O profeta que seria semelhante ao próprio Moisés. Isso está predito em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Tudo isso aponta realmente para quê? Para que Jesus, que era um símbolo de Moisés. Então, o povo pensou o quê? Se Moisés libertou o povo do cativeiro egípcio, Jesus veio para nos libertar hoje, né? O povo de Israel. E dessa forma, então, João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que deveriam ter um significado especial para aquele povo, naquela época que viveu junto com Jesus. Então, nosso
nosso Jesus Cristo estava apontando para a sua própria divindade. Ou seja, quando Moisés prometeu que iria surgir um profeta, né, um tipo, né, de libertador, o povo que já conhecia, né, as escrituras daquela época, nós fazemos esse sinal de rolo, é o rolo, porque lá não tinham livros como nós atualmente, né? Existiam rolos. Então as pessoas que estudavam a palavra, eles sabiam que esse profeta libertador, que era representado então por Moisés, um dia haveria de vir. E com aquele milagre dos pães, né, para tantas pessoas daquela forma, o povo entendeu que Jesus era o profeta que haveria de vir. Bom estudo para vocês e que nós possamos cada vez mais entender a palavra de Deus. Deus abençoe.